Nós vamos à Fiesp. O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, está na Federação das Indústrias do Estado de São Paulo. Vamos acompanhar. E a capacidade de vacinação dessas 38 mil salas é de 2,4 milhões de brasileiros por dia. Por que não estamos fazendo isso ainda? Porque não temos doses de vacina suficientes. Isso não é só um problema do Brasil. Isso é um problema do mundo inteiro. O governo federal, através da OMS, se associou à iniciativa COVAX Facility para a cobertura de 10% da nossa população. Essa iniciativa que nós apoiamos desde outubro do ano passado, por 150 milhões de dólares, era para ter nos fornecido doses já em janeiro, um volume, salvo melhor juízo, de cerca de 10 milhões de doses. Não nos forneceu, em face de dificuldades, aqui eu não estou imputando nenhuma responsabilidade à Organização Mundial de Saúde, com quem nós temos um excelente e longo relacionamento. Agora, em face das ações conjuntas do governo brasileiro, através do Ministério da Saúde, do Ministério das Relações Exteriores, com o ministro Carlos França, conseguimos cerca de 4 milhões de doses dessa vacina. Desde sexta-feira até hoje, foram distribuídos, só nesse curto espaço de tempo, 17 milhões de doses de vacinas. Então, isso é maior do que a população de Portugal, é maior do que a população da Grécia, é maior do que a população de Israel. Então, isso mostra o trabalho que o governo tem feito para acelerar a nossa campanha de imunização. É pena que essa ação muito forte de trazer 17 milhões de doses de vacina seja relativizada em função de um eventual atraso de uma segunda dose de um agente imunizante produzido aqui no Brasil, que não decorre da responsabilidade do Instituto Butantan, e sim de retardo na chegada de IFA ao país, não por problema diplomático, mas até às vezes por questões administrativas, questões logísticas próprias do governo, da indústria chinesa, não é do governo chinês. Nós temos uma excelente relação com o governo chinês. Então, essa insistência em relativizar as ações muito importantes feitas pelo nosso sistema de saúde, infelizmente, não ajuda em nada. Quando eu assumi o ministério, eu pedi com humildade à população brasileira para que nos desse um voto de confiança. Um voto de confiança para trazer um pouco mais de harmonia. Nós precisamos de um ambiente de harmonia nesse país. Basta de gerar calor. Não queremos calor. Nós queremos a luz da esperança. A luz da esperança é a vacina no braço de cada um dos brasileiros. Então, hoje já temos imunizado com as 2 doses cerca de 18% da população brasileira. Isso é um dado importante e vamos avançar mais. Mais de 70 milhões de doses de vacinas já distribuídas. Um contrato com a Pfizer, já na iminência de ser fechado, um novo contrato com a Pfizer para 100 milhões de doses de vacina. 100 milhões, ou seja, o Brasil terá à disposição da sua sociedade 200 milhões de doses da vacina Pfizer. Isso equivale a imunizar cerca da metade da sua população ainda esse ano, porque esse segundo contrato ele prevê para o mês de outubro já 35 milhões de doses da Pfizer. Então, eu estou tranquilo em relação a essa previsão e acho que, associada à ampla campanha de vacinação que já estamos fazendo, em parceria com estados e municípios, as doses são todas distribuídas pelo governo federal e elas são encaminhadas para os estados, que, por sua vez, encaminham para os municípios. Nós somos já o 5º país que mais distribui doses de vacinas e somos um dos poucos países que tem capacidade de produção de vacinas no território nacional, através de 2 instituições públicas, a Fiocruz e o Butantan. E a Fiocruz
vai começar a produzir vacinas com IFA totalmente nacional a partir do terceiro trimestre, o que é uma notícia muito alvissareira. Para isso, o governo alocou recursos tanto no Instituto Butantan quanto na Fundação Oswaldo Cruz. Paralelamente a essa ação de imunização, o governo tem incentivado o uso das chamadas medidas não farmacológicas. Eu tenho, desde o primeiro dia da nossa gestão, feito de maneira reiterada um alerta à população brasileira acerca da importância do uso de máscaras. Eu acredito que os senhores tenham conhecimento dessa iniciativa. É claro que nós não vamos conseguir isso na base da lei. O Brasil já tem muita lei e as pessoas descumprem as leis de maneira reiterada, inclusive por motivos muito mais graves. Então, o presidente Bolsonaro tem um governo liberal, é um governo que tem apreço pela iniciativa privada, é um governo que quer fomentar a iniciativa privada e trabalha fortemente para fazer uma reforma tributária para desacorrentar a iniciativa privada e ela possa mostrar sua potencialidade. No entanto, é um governo conservador nos costumes. Isso quer dizer um governo intolerante com práticas de corrupção. Semana passada, estive numa reunião com os senhores ministros do Tribunal de Contas da União e o decano da Corte disse textualmente que no governo não havia corrupção. Então, nós que compomos o governo do presidente Bolsonaro, temos orgulho de ter um governo comprometido com a lisura na administração do recurso público. O presidente, ao me nomear, ele me disse que queria que cada recurso do contribuinte brasileiro fosse alocado em políticas públicas capazes de mudar a vida da nossa sociedade. Então, vencida essa questão dessa segunda onda, nós temos que incentivar as medidas não farmacológicas, plano do governo ampliar a testagem da nossa população. Isso, o governo, ano passado, alocou mais de 235 milhões em testes de RT-PCR, mas esse ano nós temos estratégias mais eficientes de testagem, testes rápidos à base de antígeno, que podem servir para ajudar a retomada das nossas atividades econômicas. O governo federal e o presidente têm reiterado a necessidade de compatibilizar o enfrentamento à pandemia, o cuidado da saúde, com a necessidade de manutenção da atividade econômica, né? É fundamental porque não há como o governo continuar, através de auxílios emergenciais, segurando a nossa população, sem desmerecer o auxílio emergencial, que o ano passado foi a mais potente política social praticada no mundo em relação à Covid-19. Todos sabemos disso. Esse ano não temos condições de fazer na mesma proporção por conta da questão fiscal. O Rui falava aqui que o orçamento, houve cortes para a saúde, houve cortes para a educação. O orçamento do Ministério, o ano passado, foi de 183 bilhões de reais, e esse ano esse orçamento deve estar em torno de 130 bilhões, o que é insuficiente para cobrir todas as nossas necessidades. Mas o ministro Paulo Guedes já me assegurou que nós faremos as modificações orçamentárias necessárias, eu não sou expert em orçamento público, para que não falte dinheiro para assistência à saúde. Eu tenho conversado com o Fábio Jatene sobre vários aspectos, inclusive sobre a questão dos pacientes pós-Covid. Nós sabemos que esses indivíduos têm problemas e eles precisam ser assistidos em unidades especiais. Nós temos os problemas agudos das doenças prevalentes, a questão das síndromes coronarianas agudas, a questão do acidente vascular cerebral. Nós sabemos que houve uma redução das notificações de óbito por AVC e infarto, e não quer dizer que não está acontecendo AVC e infarto. Aumentou de maneira significativa os óbitos de doenças cardiovasculares indeterminadas no domicílio. Vai haver uma demanda desses procedimentos
e estão represados. Isso vai pressionar o nosso sistema de saúde. Qual o desafio? Manter os leitos habilitados para que consigamos atender esses pacientes da forma própria. Não só esses problemas agudos, mas como as enfermidades crônicas, hipertensão arterial, diabetes, as doenças oncológicas hoje que são consideradas doenças crônicas, e é necessário ter já, nesse momento, uma estratégia preparada para isso. Senão, nós vamos ser pegos de calça curta e termos mais dificuldades ainda do que já temos no nosso sistema de saúde. O Ministério da Saúde está atento para todos esses aspectos. E eu, desde o primeiro dia, tenho dialogado com todos, segundo a determinação que recebi do excelentíssimo senhor presidente da República. Isso quer dizer, com as instituições multilaterais da saúde pública internacional, com a Organização Mundial de Saúde, com a Organização Pan-Americana de Saúde, com a World Heart Federation, que é a minha especialidade, com a comunidade científica. A minha primeira visita oficial foi à Universidade de São Paulo, foi à congregação da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, onde abertamente discutimos com os professores da USP as propostas e os pilares da nossa gestão. Havia lá uma manifestação de alunos, o que é normal. É normal, é próprio do processo democrático. Todos nós já fomos jovens e sabemos as inquietudes que há nessa faixa etária, muito salutar. Então, também fui ao Rio Grande do Sul, no Hospital de Clínicas de Porto Alegre, no Instituto de Cardiologia, no nosso sistema hospitalar, Grupo Conceição, para conhecer, não era para verificar se as pessoas estavam morrendo de Covid, como andaram dizendo por aí. Era para verificar como estavam as condições de assistência e como o governo federal poderia apoiar naquelas iniciativas. Hoje mesmo de manhã, fora da minha agenda, fui cedinho ao Hospital São Paulo. Lá discuti com a professora Soraya, que é a nossa reitora, com o doutor Ferraro, o superintendente do hospital, onde é que o Ministério da Saúde pode contribuir na questão da pesquisa, na questão da assistência, que entendo ser um papel do governo federal. O Ministério da Saúde tem na Secretaria de Ciência e Tecnologia e Insumos Estratégicos uma ferramenta muito potente para incentivar o setor produtivo e o complexo industrial da saúde, através das parcerias de desenvolvimento produtivo, com transferência de tecnologia, para fomentar, seja a transferência de tecnologia para laboratórios públicos, mas também a própria iniciativa privada que pode desenvolver os seus projetos. Um país que ousou, há 30 anos, em construir o maior sistema de acesso universal à saúde do mundo, não pode deixar de ter um complexo industrial da saúde muito forte. Há cerca de 3 anos atrás, ou 4 anos, estava discutindo com o Fábio a questão das válvulas cardíacas. Há 40 anos atrás, 50, começou a cirurgia cardiovascular no Brasil. O professor Adib foi um dos pioneiros. E ele e outros pensaram que não era possível desenvolver a cirurgia cardiovascular no Brasil sem o desenvolvimento de uma indústria para produzir os insumos. Hoje, de indústria para a produção de insumos em cirurgia cardíaca no Brasil, totalmente nacional, praticamente nós só temos a Braille Biomédica, que eu estou vendo ali, a Patrícia Braille, né? E nas condições que nós tivemos aqui uma... Bom, nós ouvimos aí um trecho do que continua dizendo o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, em uma reunião na Fiesp, a Federação das Indústrias do Estado de São Paulo. O ministro disse que teremos 35 milhões de doses da vacina da Pfizer até outubro. O contrato todo prevê 100 milhões de doses, 1 milhão de doses já no Brasil, sendo distribuídas a partir de hoje para as capitais. Voltou a elogiar o ritmo de vacinação dos brasileiros, disse que há vários outros países do mundo sofrendo com a falta de vacina. Falou também sobre problemas para a aplicação da Coronavac, a segunda dose. Eximiu de culpa o Instituto Butantan e disse que o atraso na entrega da Coronavac pelo Butantan ao Ministério da Saúde se deve ao atraso no envio do IFA, matéria-prima para a produção da vacina que vem da China para o Brasil. Fez questão de ressaltar que não se trata de nenhum problema diplomático
risco de alguma espécie de retaliação por parte do governo chinês ao Brasil, mas um atraso por questões burocráticas. Lembrando que foi o próprio Ministério da Saúde quem recomendou, ainda na gestão do general Pazuello e depois recomendação repetida na gestão do ministro Queiroga, que todo o estoque de Coronavac fosse utilizado como primeira dose, que não havia mais a necessidade de reservar metade para a segunda dose. Vários municípios fizeram isso e agora estão sem vacina para aplicar a segunda dose. O ministro falou também sobre a impossibilidade de manutenção por muito tempo do auxílio emergencial para justificar a defesa de uma tese do presidente da República, que é preciso olhar com a mesma intensidade para a pandemia e para a necessidade de manutenção da atividade econômica. Ressaltou algo que você viu em primeira mão aqui na CNN no final de semana, que a Fiocruz vai passar a produzir o IFA para a vacina da AstraZeneca aqui no Brasil a partir de maio, mas essas vacinas só ficarão prontas, 100% nacionais, só ficarão prontas a partir de outubro, mas a partir de outubro nós não teremos mais essa dependência da chegada do IFA aqui ao Brasil. E para encerrar, relembrou a necessidade de utilização de máscara e distanciamento social na sede da Fiesp, que ontem foi o foco de concentração de milhares de manifestantes que fizeram um protesto em apoio ao presidente da República, Jair Bolsonaro, exatamente em frente ao prédio da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, que fica na Avenida Paulista, em São Paulo.